Irmãos, peço que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 10. Som, alô? Esse tá melhor um pouquinho, não é isso? Som, esse aqui tá melhor. Romanos capítulo 10. Eu vou ler só versículos 10, versículo 9, 8, 9, 10. Amém? E depois o versículo 15. Diz assim, Romanos 10, versículo 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Versículo 15. Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Vamos orar. Senhor amado, que a Tua palavra fale conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos deixe cheios, Senhor, dos Teus propósitos, daquilo que o Senhor quer falar, quer fazer em nossos dias, fazer em nossa casa, fazer no nosso trabalho, Pai. Nós possamos ser Tuas ferramentas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então veja, irmão, nós estamos aqui no nosso estudo de Romanos e nós já andamos um bom pedaço aí dele. Nós vamos tentar hoje ver do capítulo 10, do versículo 6 até o 17, certo? Eu resumi aqui para a gente ganhar tempo, certo? Então eu vou fazer aqui um pequeno panorama do 9, nas palavras aqui que eu peguei aqui, um bom resumo de Martyn Lloyd-Jones. E já vamos começar aqui o capítulo 10. Vamos precisar mexer um pouco em Deuteronômio e um pouco em Isaías, certo? Mas vai ser de grande ajuda para nós. Então veja, irmãos, nas últimas semanas que nós ficamos no capítulo 9, eu achei interessante aqui um resumo que Martyn Lloyd-Jones faz dele. E ele coloca aqui do versículo 6 ao versículo 29 do capítulo 9, Paulo explica por que as pessoas são salvas. E a explicação é pela eleição soberana de Deus. Dos versículos 30 ao 39 do capítulo 9, Paulo está mostrando por que as pessoas se perdem. E a explicação do que as pessoas se perdem é que a responsabilidade é de cada um, certo? Portanto, o que a Bíblia ensina aqui, irmãos, é que somente a eleição explica o salvo. Guarde bem isso. Somente a eleição explica o salvo. Mas a pessoa não ser eleita, certo? Existe aqui o não eleito, não explica o perdido, certo? Porque ninguém seria salvo se um Deus soberano não escolhesse, certo? Como nós vimos do versículo 6 ao versículo 29, somente a ação de Deus salva um homem, uma mulher. Por que as pessoas se perdem? É porque não foi eleito? A resposta é não. O
que explica as pessoas se perderem é porque elas rejeitaram o Evangelho. E é isso que vai estar aqui correndo o capítulo 10 de Romanos. O que explica as pessoas se perderem é porque elas rejeitam o Evangelho. E as pessoas são responsáveis, certo? Nós somos responsáveis por rejeitar o Evangelho. Mas nós não somos responsáveis por aceitar o Evangelho. Aceitar o Evangelho é graça de Deus. Deu para os irmãos entenderem aqui rapidamente. Esse é um resumo bem sucinto do capítulo 9, certo? E aí você chega ao capítulo 10, lembra que o 9 tinha aquele emocional de Paulo, porque as pessoas se perdem, porque judeus não se convertem, porque amigos deles não se convertiam, porque familiares nossos, amigos nossos, conhecidos nossos não se convertem, certo? E no meio do que Paulo começou a desenvolver no 10, Paulo vai dizer que nos primeiros versículos do 10 que eles têm zelo por Deus. Os judeus têm zelo por Deus. E aí ele coloca o seguinte: as pessoas de outras nações, que a gente chama de gentios, estavam longe de Deus, certo? Eles tinham uma consciência, quando a pessoa está longe de Deus, não conhece nada de Deus, certo? Eles têm uma consciência que dá algumas opiniões na vida dele, mas ele não dá ouvido, certo? Os judeus, diferente disso, eles tinham uma profunda consciência de que eles necessitavam de uma justiça diante de Deus. Eles tinham essa ideia: nós vamos se apresentar diante de Deus. Nós só vamos chegar lá diante de Deus e escapar se a gente tiver um tal de justiça. Qual o problema que Paulo vai dizer aqui? É onde eles buscavam a tal justiça, certo? Em Romanos 10, versículo 3, vamos ver que eles estavam buscando suprir essa justiça com ações, certo? Você vai ver no capítulo 10, versículo 3, que eles ignoravam a justiça que vem de Deus. Eles procuravam estabelecer a sua própria justiça. E o resultado, lá no final do versículo, é que eles, veja isso, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então veja, que diante disso aí, tudo, procurar estabelecer a sua própria justiça, certo? E nós já trabalhamos isso nos outros dias. Essa justiça seria o seguinte: meios, eu vou procurar meios de eu me fazer apresentar diante de Deus. Eu vou me apresentar diante de Deus com obras. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, cumpri isso, cumpri aquilo, certo? É tipo isso. Então essa forma de rejeitar o Evangelho, rejeitar Jesus como Senhor da sua vida e procurar outras formas, Paulo vai dizer que é rejeitar a fé em Cristo, é não compreender a função da lei como um caminho até Cristo. E aí quando você chega, irmãos, aqui no capítulo 10 de Romanos, no versículo 5, antes do que nós vamos começar hoje, você vai ver que Paulo já leva a gente para o Antigo Testamento. E ele vai ficar no Antigo Testamento no 5, ele está em Levítico. No 6, 7 e 8 ele está em Deuteronômio. E nos outros ele pula para Isaías. E depois ele vai para Joel. E depois ele volta para Isaías. Os versículos que tem pela frente é isso. É como se Paulo tivesse aqui, ó, citando referência. Ele está aqui vendo vários textos. Olha como é que é isso. Certo? E a ideia de ele estar lendo esses textos é que parece que quem estava lá na igreja estava usando esses textos para outras interpretações. Certo? Então Paulo é como se ele pegasse o texto que estavam utilizando para viver de forma errada e ele está explicando: olha, vocês não estão vendo aqui alguma coisa. E aqui eu vou explicar. Certo? E aí quando você pega Levítico, aqui é capítulo 10, versículo 5, que seria Levítico 18, não vamos abrir lá em Levítico, só aqui em Romanos 10, 5, diz assim: Moisés descreve dessa forma a justiça que vem dessa forma a justiça que vem da lei. Como é que ele descreve? Ele vai citar Levítico: o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Qual o objetivo de Paulo colocar isso aqui, irmãos? Aquela pessoa que busca uma justiça que tem como origem na lei aqui cumprir
tudo que está escrito, certo? O cara chega assim, não, eu consigo fazer tudo sozinho aqui, o que está escrito, certo? E aí Moisés é como se estivesse ironicamente dizendo o seguinte, olha, você vai viver por meio delas. E aí a pessoa vai descobrir que ela não consegue viver por meio delas, porque ela vai pecar uma hora, e quando ela errar, ela é culpada por todos os outros erros, certo? Nós sabemos que é impossível cumprir todas as regras para pecadores. Só Jesus aqui foi a diferença, certo? Então você chegou até aqui, tudo beleza? Eu peço que você abra o capítulo 30 de Deuteronômio. Eu li ele semana passada, nós vamos ler de novo, certo? Abra aí comigo, marque Romanos, que nós vamos andar conferindo um com o outro, certo? Isso é bem legal aí. Deixa eu marcar o Romanos que eu perdi, certo? 10, Deuteronômio 30. Certo? Então veja o seguinte, irmãos, a partir daqui, versículos 6, 7 e 8 em diante, certo? Paulo está trabalhando com Deuteronômio capítulo 30. O que tem em Deuteronômio capítulo 30? Primeiro, certo? Só para você dar uma lembradinha da semana passada. Lembre, Israel estava no Egito. O que eles eram lá? Escravos. Aí Deus foi lá e libertou eles. Ok? Isso aí geralmente você liga fácil, certo? O que você precisa ligar agora sempre é quando Deus libertou eles, Deus colocou eles em um relacionamento de aliança, certo? Deus faz uma aliança, um pacto com eles, certo? E aí eu já li semanas e semanas atrás, talvez você possa lembrar, Êxodo 23 e 24, é esse momento da aliança. E aí vocês se lembram que Deus dizia, olha, vocês farão assim, 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 e eles dizem, nós prometemos, nós faremos tudo que o Senhor está dizendo. E aí tem o negócio do sangue e tudo mais, vocês lembram disso? Pronto, isso aí é aliança. Só que o tempo passa. E aí 40 anos depois, Israel chega em Canaã, certo? E antes de entrar nessa terra de Canaã, Moisés vai conversar com eles de novo. Falar, olha, vocês se lembram de 40 anos atrás, certo? E Moisés dá vários alertas, Deus através de Moisés, dizendo, olha, lá na frente vocês vão acabar falhando. No futuro, vocês vão abandonar essa aliança. Por consequência, Deus vai retirar de vocês a bênção da aliança. E aí vocês vão ficar por conta própria. Quando eles ficarem por conta própria, porque desobedeceram, aí eles iam ser perseguidos, capturados e escravizados de novo. Perceba, Deus tirou eles onde? Do Egito. E aí quando eles abandonam Deus, é como se as próprias decisões deles levassem eles para o Egito de novo. Certo? E o nome disso, essa ida e essa volta, é esse nome que a gente usa às vezes, exílio. Certo? E após tudo isso aí, muita confusão, muita gente morrendo e tudo mais, certo? Deus já profetiza antes disso tudo acontecer, certo? É como se está lendo aqui Deuteronômio 27, 28, 9, 30, e tivesse passando todas aquelas tragédias assim na memória, né? Hoje a gente vê, né? E aí Deus já tinha dado aquele sonho lá na frente e volta, certo? Então lá atrás Deus já tinha dito o seguinte, olha, eu vou, depois que acontecer tudo isso que vocês aprontarem, eu vou resolver a situação. Eu vou trazer vocês de volta. E aí você começa o capítulo 30 de Deuteronômio com o seguinte. Veja no versículo 1 o tema da bênção e da maldição. Abra aí, ó. E será que, sobrevindo-te todas essas coisas que eu estou falando, eles prometem obedecer, desobedecem, destruição, vão-se embora e depois se arrependem. Certo? Vindo todas essas coisas, a bênção e a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas, quando você estiver lá no meio das nações, para onde o Senhor teu Deus te lançar. Veja o tema da bênção e da maldição. Eles estavam na bênção na hora que estavam ouvindo, mas quando lá no futuro estarão do lado da maldição.
O versículo 2, veja o retorno prometido. E te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à tua voz. Veja isso, essas palavras, irmão. Converteres, certo? E deres ouvidos à tua voz, conforme tudo aquilo que eu tenho te ordenado hoje, com todo o teu, guarda essa palavra, ó, teu coração, e com toda a tua alma. Irmãos, como é que é arrependimento aqui, conversão? Com todo coração e com toda a alma. Veja isso. Conversão. Versículo 3. O Senhor muda a sorte. Aí ele vai dizer: eu vou me compadecer de vocês e eu vou ajuntar vocês. Versículo 6. Veja aí. E o Senhor teu Deus, olha isso, circuncidará o teu coração. Vocês se lembram que as criancinhas desde novinhas eram circuncidadas? Deus está falando de um outro tipo de circuncisão aqui. Isso lá com Moisés. Uma circuncisão no coração. O que é isso, irmãos? Deus está dizendo: ó, eu vou cortar o coração de vocês. Eu vou fazer uma marca lá no coração de vocês, de mudança. Certo? Veja o versículo 6, o final. Para amares ao Senhor teu Deus, de novo, ó, de todo o coração e com toda a tua alma. Qual o significado de sempre falar todo o coração e toda a alma? Lá no finalzinho diz: para que vivas. Guarde isso. Paulo está com tudo isso na mão, certo? Versículo 7, irmãos. Veja isso. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odiarem e que te perseguirem. Pense nisso. Quando eles recebessem essa bênção, qual era a situação deles? Eles já teriam se rebelado contra Deus, tinham abandonado Deus, tinha caído o juízo de Deus, eles estavam lá ao léu, perseguidos, ou seja, a situação, o status deles aqui é de amaldiçoados, certo? E aí Deus está dizendo: olha, eu vou remover essa situação de amaldiçoado de vocês e vou colocar em cima dos inimigos de vocês. Percebe isso? Continua aí. É uma inversão, certo? Então veja aqui, irmãos, que Israel, observe isso, Israel se convertendo, Deuteronômio 30, quer dizer que eles vão ser abençoados. As pessoas que se convertem em Deuteronômio 30, elas são abençoadas. Os que não se convertem são o quê? Permanecem amaldiçoados. Versículo 10. Com mudança conforme a conversão. Veja isso. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, olha isso, ó, dê ouvido, guardando os seus mandamentos, seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Percebe a repetição de novo, irmãos? Agora ele diz: olha, uma mudança, toda essa mudança, ela é parte de uma conversão, uma mudança de coração e de alma. Isso é simbolizar, é a mudança do cara todinho, todas as áreas da vida. E eles expressavam dessa forma. Então veja que dar ouvidos, guardar os mandamentos, esses estatutos escritos, está ligado a converter de coração e de alma. Já vocês vão entender porque eu estou repetindo direto. Veja agora que tudo isso que Deus repetiu várias vezes, quando chega no versículo 11, diz assim, ó: este mandamento, guarde isso, ó, este mandamento que hoje te ordeno, não te é encoberto, não está longe de você. Deus está dizendo: olha, isso que eu estou falando para vocês, seguir, se converter, não é algo difícil para vocês. Não está longe de vocês fazer isso. 12. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que nos traga, nem nos faça ouvir para que o cumpramos.
O 13. Nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que cumpramos. Certo? Esse mandamento, essas diretrizes de Deus não está lá no céu para que alguém tenha que descer e dizer para eles, e nem está do outro lado do mar, que alguém atravesse o mar inteiro e traga para eles. Versículo 14. Porque a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Perceba isso, irmão. Onde estava a palavra? Perto. De onde aí, ó? Da boca e do coração, para cumprires. Certo? Israel interpreta esse texto, irmãos, dizendo que essa conversão que vocês estão vendo, de mudança de coração, certo? É produzida por eles obedecendo a lei. Certo? Eles leem isso aqui e eles dizem que eles produzem isso. Certo? Perceba o texto. Quem está dizendo que vai fazer as coisas? É eles? Ou é Deus dizendo que vai fazer as coisas? Se você voltar e ler de novo, veja o versículo 6. E o Senhor teu Deus circundará o teu coração. Ação de Deus. E o Senhor vai dar misericórdia. Certo? Está aqui atrelado ações de Deus do lado das ações deles. Certo? Então perceba o seguinte. Somando o que eu já falei há semanas e semanas atrás, Israel enxerga esses livros da Bíblia, principalmente os 5 primeiros, como sabedoria. Certo? Que utiliza aqui muito Torá. Cumprir regras. E eles veem isso como meios de eles produzirem uma justiça que faça Deus vir de lá para cá libertar o povo. Certo? Olhe para Israel até hoje em dia. Israel é um país que se manda sozinho? Não. Certo? Por exemplo, o Brasil pode fazer o que quiser, o pessoal dá um pitaco ainda, às vezes, na Amazônia, essas coisas assim, né? Mas Israel, você não pode mudar nada do lugar, porque todos mandam. Todos estão interessados. E isso corre até o dia de hoje. Então, Israel se vê até hoje como em exílio, é como se eles se veem assim, ainda encurralados. Certo? Então, quando eles olham para isso aqui, eles veem, olha, nós temos que produzir sacrifícios para que Deus venha. Nós temos que fazer boas ações para que Deus venha. Nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. E fazendo isso, certo? Aí nós seremos dignos. Certo? O tempo todo, esse texto que nós lemos aqui está falando de conversão. Vocês viram a palavra fé aqui nesse texto? Viram não, né? Mas ela está aí. E para Paulo ela está aí o tempo todo. Certo? Quando nós vamos agora para Romanos, guarda essa página aqui. Você vai ler esses mesmos versículos. Paulo vai citar, olha. Está vendo isso aqui assim? Isso é Cristo. É essa página. Aí ele, está vendo isso aqui, isso aqui? Isso é Cristo. Isso é uma forma de interpretação judaica. Ele lê um versículo e aplica. E quando ele está fazendo isso, Paulo está fazendo, ó. Isso é Jesus. E vocês não estão vendo. Vamos lá, irmãos. Deixa aí em Deuteronômio 30, versículo 12. Agora você vira na sua Bíblia e vai a Romanos 10, 6. Certo? Como é que é a justiça pela fé? Romanos 10, 6. Mas a justiça que vem da fé diz. Aí ele vai para Deuteronômio. Não digas em seu coração quem subirá ao céu. Olha a interpretação. Isto é, fazer Cristo descer. Essa parte que você está lendo na Bíblia aí, ó, não diga em seu coração quem subirá ao céu. Ele está lendo lá em Deuteronômio. Certo? Do que está falando lá? Da sabedoria de Deus. De eles se converterem. Certo?
Não é isso que nós lemos em Deuteronômio 30? Aí Paulo repete isso em Romanos 10, 6 e diz, olha, está vendo isso aí? Isto é Cristo, fazer Cristo descer. 10, 7. Romanos 10, 7. Ou quem descerá ao abismo? E aí você vai ao Deuteronômio 30, 13. É interessante que em Romanos, Paulo usa a palavra abismo. E Moisés, em Deuteronômio 30, fala do mar. Você pensa no mar como uma profundeza? Mas é a forma da cultura deles, certo? Porque o mar é um lugar assim, onde ficava o caos, certo? Então, pensa que o que Moisés está dizendo? Olha, essa palavra que Deus está dizendo a vocês está perto de vocês. Não precisa vocês atravessarem um caos para pegarem ela. Certo? Como é que Paulo fala disso em Romanos? O abismo. Então 10:7 lá de Romanos. Quem descerá ao abismo? Explicação. Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Paulo está interpretando, colocando um do lado do outro. Está dando para vocês entenderem aqui a ligação que ele está trazendo? Então, os judeus, quando leram esses versículos, dizendo que a lei, a palavra, veja isso, o versículo 14, a palavra está perto de vocês. Foi dito em Deuteronômio. E quando eles veem isso, eles pensam o seguinte: olha, a palavra está perto de nós, certo? A sabedoria necessária para você ter um modo de vida que consiga produzir os meios para se justificar diante de Deus, certo? Para você ser convertido por suas obras, está aqui. Você não precisa de mais nada. E o Paulo vai estar lendo e dizendo: olha, a palavra que está perto de nós é Cristo. A sabedoria da lei, ela se cumpre em Cristo, certo? Se você tirou Cristo do jogo depois que ele veio, você não entende nada direito, certo? E aí, veja o seguinte: Paulo está usando esse mesmo texto que fala de conversão lá do exílio para dizer: olha, a salvação é por meio da fé em Cristo. E aí veja agora Romanos 10, 8 e Deuteronômio 30, 14. Veja isso. Lá no 10, 8 e 9, ele diz assim, Romanos: mas o que ela diz? E está citando Deuteronômio: a palavra está perto de você, em sua boca e em seu coração. Lembra? A sabedoria que ia produzir a conversão deles no exílio. Certo? Deu para entender? Essa sabedoria, eles lendo lá, está perto. E aí Paulo vai falar, repetir, e ele coloca: isto é, a explicação, a palavra da fé que estamos proclamando. Ele está dizendo: olha, o que vai tirar o povo do exílio, da morte, da maldição, é a palavra que nós estamos proclamando. Qual é a palavra? Capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Certo, irmãos? Então veja, ele utilizando esse texto lá de Deuteronômio 30, 14, que está lá escrito assim, ó, a palavra está perto de você. A palavra está na boca, a palavra está no coração. E eles pensavam nisso como uma palavra de sabedoria. Mas eles estão numa região em que eles olham e não saem daquele lugar. Certo? Eles leem e não saem daquele lugar. E aí Paulo está dizendo: olha, vocês não estão dando o pulo necessário. E o pulo necessário é o pulo que? Pela fé. E aí ele diz o seguinte: olha, essa sabedoria da vida, certo? Que eles procuravam era uma independência pessoal. E aí Paulo está dizendo: não é uma independência pessoal. Não é um modo de vida religioso que tenta fazer coisas para botar Deus refém. Certo? A sabedoria da vida, lá de Deuteronômio, Paulo diz agora em Romanos que é a palavra da fé. Certo? E a palavra
palavra da fé é o evangelho proclamado. Ou seja, resumindo, Paulo está dizendo que essa palavra que produz toda a mudança em Deuteronômio 30 e que faz a vida deles mudarem a chave, ele está dizendo lá em Romanos 10 que essa palavra viva é Jesus encarnado, certo? E Jesus é que deve ser ouvido, amado, recebido no coração, confessado, certo? E vivido pela fé. Lembra que nós lemos aqui Deus dizendo, olha, vocês têm que se converter no coração, Deuteronômio 30, vocês têm que se converter no coração e na alma, vocês têm que ler, ouvir, certo? Paulo está lendo tudo isso aqui e dizendo, olha, Jesus, esse que vocês estão rejeitando, é ele que deve ser amado, ele que deve ser ouvido. Por quê? Porque ele cumpre tudo isso que está faltando aqui, certo? E aí quando você chega, vai ter esse texto que é muito conhecido, as pessoas só usam esse texto para dizer, olha, alguém vai se arrepender, né? Aí só diz assim, se confessar com a tua boca, versículo 9, Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dos mortos, será salvo, certo? Então perceba que esse texto ele vai muito além disso, e aqui já é muita coisa, certo? Então isso é confessar com a boca que Jesus é Senhor, é muito mais do que repetir uma oração, e muitas vezes é utilizado como um gatilho, repetir uma oração, certo? Pense aqui só, aqui já tem um contexto de Deuteronômio, lá de Moisés, Israel inteira, e aqui de Romanos. Pense só no contexto de Roma, certo? Paulo escreve essa cartinha e manda para o pessoal lá de Roma ler. O que era Roma? Era a cidade mais importante do mundo. O que tinha lá? A casa do homem que se proclamava Senhor sobre todas as pessoas. E aí Paulo está dizendo, olha, aí você volta aqui, ó. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor. Um cristão, quando confessava isso, ele estava dizendo em Roma que aquele que estava sentado no trono não era Senhor de nada. Que Jesus, um judeu que morreu e ressuscitou 30 anos antes, lá na Judéia, é que era o Senhor sobre todas as coisas. Certo? Então, confessar isso exigia muito da pessoa. Certo? Ela se colocava em outro lugar. Certo? Ela, ao fazer isso, ela estava fazendo de César apenas mais uma pessoa no mundo. Certo? E quando ela falava que Jesus é o Senhor, ela não estava falando como muitas vezes as pessoas colocam hoje, Jesus como, eu aceito Jesus como um conselheiro espiritual. Eu aceito Jesus como consolador. Ou como alguém que vai me ajudar. Certo? Confessar o Senhor Jesus, muitas vezes pelas pessoas, é invocar uma divindade. Ele vem, ele resolve meus problemas, resolve meus traumas, situação financeira. Depois devolve tudo em ordem, tá aí. E tchau. Certo? Aí a pessoa vai-se embora, esquece Jesus e tudo mais. É assim que as pessoas enxergam. Confessar a Jesus aqui era mudar a vida toda do cara. Certo? É dizer que pertence primeiro a outro poder. É uma briga de poderes. Certo? Ele pertence a outro governo. Ele pertence a outro reino. Ele é parte de outro povo, onde Jesus reina. É interessante que essa palavra que está lá em Deuteronômio, ou em Romanos capítulo 10, no versículo 8, certo? Essa palavra confessar, o que você pensa como confessar? Geralmente é só você falar uma afirmação, não é? Mas essa palavra traduzida assim, ao pé da letra, é homologar. E o que é homologar? Lembra do, né, tipo um contrato lá, alguém homologou isso e não muda mais, foi homologado, né? Você tem lá uma empresa, ela colocou as regras e está homologado. Todas as outras pessoas têm que seguir o quê? O padrão. Então, quando a pessoa estava confessando, ela estava homologando a vida dela, ó. Eu estou me unindo a esse Jesus, certo?
Então veja Jesus como o Senhor da vida. Essa linguagem aqui de 10:9 também é uma linguagem de batismo, certo? Porque quando os irmãos, muitos comentaristas dizem que quando os irmãos iam se batizar, eles diziam, Jesus é o Senhor. Por que eles diziam isso? Jesus já não era o Senhor, mas era uma afirmação dele próprio, que ele estava rejeitando os senhores do mundo, os senhores dos vícios, os senhores que podiam se colocar sobre a vida deles. Jesus era o Senhor da vida dele a partir de agora. Certo? E aí a outra expressão que vem é: crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Não é interessante que aparece essa questão do coração lá em Deuteronômio 30, e também Paulo usa em Romanos 10. E aí esse coração mudado, esse coração regenerado, esse coração circuncidado lá de Deuteronômio, Paulo coloca assim, ó: crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Tudo que os judeus não queriam acreditar, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E aí Paulo amarra aqui: é necessário crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Porque ser povo da aliança, irmãos, não é fazer só um corte no seu corpo e buscar méritos, como eles pensavam. Paulo está dizendo que ser povo da aliança é crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quando eles falavam essa declaraçãozinha, irmãos, era tipo uma chave, um resumo de tudo que Jesus fez. Quando ele falava isso, ele tinha ciência de que Jesus é o que? Estava incluso aqui nesse pacote: as promessas e profecias cumpridas em Cristo, que é aquele que encarnou e viveu entre os homens, sendo servo fiel de Deus, aquele que cumpriu as Escrituras e fez um sacrifício expiatório, retirou o pecado de todo aquele que nele crê. E ele ressuscitou. Tudo isso aqui, aí eles diziam: Jesus ressuscitou. Certo? A ressurreição, irmãos, é a prova de que Deus era com Jesus. E a ressurreição é a prova de que nós fomos reconciliados com Deus. Meu Deus, a hora está ali. Vamos abrir, eu vou ter que ler aqui. Romanos 4, versículo 24, 25 e o 5.1. Só para você ver como Paulo já tinha desenvolvido essa questão de reconciliação e ressurreição. E lá em Romanos 10 ele dá só uma chave. Romanos 4, 24. Mas também por nossa causa, posto que a nós, veja isso, nós igualmente nos será imputado, ó, será dado algo a nós. A saber, quem é nós? Os que cremos. Não é qualquer nós, é os que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. 25, o qual foi entregue. Por que ele morreu? Por nossas transgressões. Por que ele ressuscitou? E ressuscitou por causa da nossa justificação. Se você chega e diz: eu tenho um novo relacionamento com Deus, isso só é possível porque Jesus ressuscitou. 5.1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, irmãos, a prova de que há perdão para você, a prova que há perdão para os seus pecados, a prova que você foi adotado como filho de Deus, é que Jesus ressuscitou. Certo? E aí quando você volta lá em Romanos 10:10, Paulo continua: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. As pessoas geralmente, irmãos, elas dividem isso aqui, ó. Com o coração se crê para ser justificado, e com a boca se confessa para a salvação. Certo? Mas veja que isso aqui está colocado como uma coisa unida. Confessar com a boca, certo? Que Jesus é Senhor, já é o resultado de quem creu no coração. Certo? Confessar com a boca já é resultado da mudança no coração. Essa de linguagem, interessante que essa linguagem de crer e ressurreição, certo? Veja, você crê na ressurreição. Por quê?
Porque isso também está falando de nós, certo? É também você ressurgir na nova vida, certo? Com o coração marcado por Deus. Não é isso que você fala no batismo? A pessoa vai lá, desce nas águas, morreu o velho homem e voltou um novo homem. Esse simbolismo, certo? Está ligado nisso aqui, ó. Crer na ressurreição. Capítulo 10, versículo 11. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. E aqui, irmãos, Paulo já virou a página de Deuteronômio e ele chegou em Isaías, certo? É interessante esse texto que ele está citando, como diz a Escritura. Vamos abrir lá em Isaías. Qualquer coisa a gente dá uma pausa e continua semana que vem. Isaías capítulo 28, certo? Versículo 16. Você vai ter esse texto aí, certo? E ele diz assim, ó: eis que eu assentei uma pedra em Sião, uma pedra já aprovada, certo? Pedra de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que nele crê, como está na sua versão aí? Nessa que eu estou lendo diz assim: aquele que nele crê, não se apresse. Não será envergonhado. Tem outro dizerzinho, tem outra tradução, eu já vi. Certo? Alguém está com essa outra? Aquele que crê não se apressará. Certo? Por que está assim? Não será envergonhado, não se apressará. Certo? Acontece, irmãos, que Isaías 28, certo? Quando você vai ler bem do comecinho, está falando que Deus anuncia um poderoso homem, valente para julgar todos os outros. Certo? É uma profecia. Deus vai enviar um homem poderoso que vai julgar todos os outros. E no decorrer do texto vai dizer que vai trazer juízo sobre os soberbos, certo? E vai tarará, tarará. O que acontece? Você pensa o seguinte, olha, está lá o profeta Isaías, vivo, dizendo, Deus anunciou, Deus vai mandar um homem poderoso para resolver a situação aqui, certo? E vai julgar vocês todos, estão em pecado. E aí as pessoas olhavam, não, isso não vai acontecer não, certo? Isso não vai acontecer. Para enfrentar esse homem poderoso de Deus, olha a afronta, em Israel, viu, irmãos? Para enfrentar esse poderoso homem valente de Deus, veja o versículo 15, olha o pensamento das pessoas. Veja se é diferente das pessoas que você conhece. Portanto, dizeis, ó, a confiança deles, fizemos uma aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Já pensou? Não é comum essa ideia, Romanos 1, tentar abafar o julgamento de Deus, certo? E Israel fazia isso. Paulo está juntando tudo, certo? Isso é um Israel do passado, idolatria, e o tempo lá de Paulo na frente é um Israel que não tem idolatria, não tem imagens. A idolatria está no coração, certo? Porque eles rejeitam Jesus. Então é comum você ter esse pensamento das pessoas abafarem a verdade de Deus, o julgamento de Deus. Hoje você vai aí, ó, tem pessoas fazendo festas, nem aí para o julgamento de Deus. Posta às vezes boas ações, querem salvar o planeta. Vida longa aos pets, assim, certo? Se afoga na embriaguez, nos vícios. Tudo isso, como é que é resumido em Isaías 28? Acordos e acordos, certo? Eu me lembrei aqui de Lucas 17, 27. Jesus diz, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e se dando casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E aí não tem jeito. O dilúvio veio e destruiu a todos. Certo, irmãos? Então veja, quando Deus coloca o seu valente em ação, Isaías 28,
Aquele que nele crê não será envergonhado. Certo? Você tem aqui, ó, 28, 1 e 2 está aqui, ó, chegando, e Deus apresentando as coisas que vai acontecer. Lá na frente ele diz, olha, aquele meu valente, ele é a pedra em Sião. Está firmado, quem nele crê não será envergonhado. E Paulo está dizendo lá em Romanos, todos os que creem em Cristo, o poderoso valente de Deus, serão salvos. E aí você, certo? Deu para entender aqui, irmão, essa conexão? Certo? Aí nós vamos entrar noutra conexão, tipo aquela de Deuteronômio, certo? Eu peço que você vá a Joel, capítulo 2, e fique com o seu Romanozinho aberto lá, certo? Estou passando tudinho aqui, bem devagarzinho. Para você ver como é interessante a gente estudar a Bíblia, certo? Como é que os apóstolos faziam isso. Joel capítulo 2. Você já sabe que é uma profecia aqui, certo? Para um tempo muito distante de Joel. E quando chega no versículo 28, 29, 30, 28 e 29, vai falar sobre o derramar do Espírito Santo. E aí você já sabe hoje que lá em Atos 2, depois que Jesus ressuscitou, o Espírito Santo foi derramado, né? Veio com línguas e tudo mais. Sabe disso, né, irmãos? Beleza. Olha o que está aqui ligado a esse texto. No versículo 30 e 31 é um julgamento que ainda não aconteceu. O dia do Senhor. O irmão Batista vai trabalhar isso aí. Versículo 32. E há de ser... Veja isso, irmãos, ó. Pensa aí, ó. Derramado o Espírito Santo, um julgamento de Deus no futuro. 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte do Senhor, de Sião e Jerusalém, haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, ó, os remanescentes, aqueles que o Senhor chamar. Pergunta, irmãos. Olha o 32, comecinho. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo parece que lê isso aqui e diz assim, quem é todo aquele? O que é isso, todo aquele que invoca o nome do Senhor? São judeus? São israelitas? O que é isso, todo aquele? Agora você abre Romanos 10, 12. Paulo é sabido, viu? E aí ele diz assim, ó, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente os que o invocam. Quem são todo aquele? Se você for ler aqui a Romanos 10, Paulo está querendo dizer que tanto judeus como gentios, todos que têm o mesmo Senhor, certo? Em Cristo não tem diferença. Todo mundo aqui são salvos. A história são salvos, o povo de Deus. E aí ele cita no versículo 13 o Joel 2. Romanos 10, 13. Olha lá, Romanos 10, 13. É o versículo que nós lemos de Joel. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entendeu? É como se Paulo tivesse lido, ele fosse citar aqui esse, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor. Só que vocês se lembram que lá na igreja tinha gente que era judeu e gentil e não se bicava? Certo? Com certeza, irmão, podia ter lá um judeu lá citando isso aqui. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, judeus. E aí Paulo vai, quem é todo aquele? Certo? Todo aquele é todo aquele que está convertido no coração, certo? Regenerado. Então veja que nesse decorrer aqui, irmãos, que nós estamos, as bênçãos para os gentios já chegaram em Jesus. Jesus é Senhor sobre todos. Ele abençoa aqueles que o invocam, certo? Estar na bênção não é sair correndo atrás de manto por aí, não. Estar na bênção é ser de Cristo, certo? Em Cristo, Paulo, veja como ele está citando, ele foi a Moisés, Deuteronômio, e agora passou em Isaías e em Joel. O que Paulo está fazendo? Ele está fazendo assim, ó, veja aqui no capítulo 10, versículo 5 de Romanos,
Ele diz: em Cristo se cumpriu a lei, no versículo 4, se eu não me engano. Em Cristo se cumpriu a lei. Aí ele vai a Deuteronômio colocar Jesus lá. Depois passa em Isaías, coloca Jesus lá. E vai a Joel dizer: olha, todo aquele que invocar. Aqui, ó, judeu e gentil. Está aqui. Ou seja, ele está dizendo: ó, em Cristo se cumpre a lei e os profetas. A bênção do Espírito Santo no futuro já está sendo derramada sobre os salvos. Romanos 8, ele já tinha tratado. Todos os regenerados invocam a Deus. Todos os regenerados confessam. Eles têm o nome do Senhor. Certo? E aí você chega àquela pergunta. Beleza, entendemos tudo até aqui. Certo? Quem tem o nome do Senhor vai ser invocado, né? Aí Paulo já faz a pergunta: e como vão invocar? Como é que as pessoas vão invocar o nome do Senhor? Então, beleza, agora nós já entendemos o assunto. Nós se juntamos aqui. Romanos 10, versículo 14 e 15. Veja que ele bota uma sequência invertida. As palavras. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Normalmente você pensa, é preciso ter o quê? A sequência contrária é preciso enviar pessoas para pregar para pessoas, que será ouvido por pessoas. Algumas irão crer no coração e então irão invocar o Senhor. Então veja, irmãos, que com essa sequência de Paulo, essa salvação que está anunciada nas Escrituras, que ele rodou aqui, tudo, certo? Fala de que Paulo está dizendo? A pessoa pode ter a Bíblia, certo? Mas o fato de alguém ler as Escrituras não salva a pessoa, certo? Pessoas podem ler a Bíblia e conhecer melhor o pano de fundo, a história, os contextos, coisas que a gente nunca ouviu falar, e não serem convertidas. Certo? Porque a palavra, ela deve penetrar o coração, cortar o coração. Lembra lá de Deuteronômio 36? Circuncisão do coração. E aí é preciso ser regenerado, é preciso ter uma nova vida. Essa mensagem, ela precisa ser pregada, ser anunciada, para que seja esclarecido. É interessante que é uma palavra que o irmão Batista usa muito aqui. Quando ele coloca assim, a palavra tem que ser anunciada ou pregada, não sei como é que está na sua versão. Isso é o versículo 14 e 15, tem pregarão. Essa palavra aqui é uma palavra querusso, que quer dizer arauto, certo? E esse arauto, ele é uma profissão, certo? É um tipo de pessoa, esse arauto, certo? O que esse cara fazia, esse arauto? Eu achei interessante uma definição. Ele é um jornal vivo, certo? Eram pessoas que recebiam as notícias que deveriam ser proclamadas, certo? Nos mercados, nas praças e nas ruas, para todo mundo saber. Ele recebia uma boa nova, uma mensagem especial, e aí ele tinha que ir e repetir tudo aquilo, certo? Aonde estavam as pessoas. Então, quando fala de pregar, irmão, está falando de um sermão todo estudado 50 mil vezes aqui e apresentado a pessoa lá, sentar 50 minutos aí para você assistir, certo? Não é assim, certo? Esse aqui de ser pregado é essa mensagem chegar onde estão as pessoas, certo? Efetivada com o trabalho da igreja de enviar e pregar. E dessa forma, irmãos, todos nós somos chamados a proclamar essa mensagem. A mensagem de transformação, a mensagem do Rei dos Reis, a mensagem que nos mudou, certo? A mensagem que nós vivemos, que é experimentada, certo? Muitas vezes você vai falar, a gente pode ler. Às vezes quando você conta uma história de como essa palavra fez efeito na sua vida, e a pessoa, rapaz, isso aí mexeu comigo, certo? Então, é necessário cada um, certo, ser essa ferramenta. Versículo 16 de Romanos 10, já a gente volta nesse tema.
Romanos 10, 16 e 17, veja isso. No entanto, veja que todo esse trabalho, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? É interessante isso, irmãos. Está falando de pregação, certo? O agir de Deus, salvação. Cristo cumpriu a lei, cumpriu isso, cumpriu aquilo. E aí foi pregado. Mas eles não aceitaram, muitos não aceitaram. E aí ele cita Isaías, quando diz assim, ó, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Eu não citei agora há pouco, irmão, mas Paulo agora ele vai para outra página de Isaías. Ele agora está em Isaías 52 e 53. Esse texto de como são formosos os pés, aqueles que levam as boas novas, veja isso, ele está em Isaías 52, 7. Certo? E aí quando chega lá na frente em Isaías 53, 1, ele vai vir com essa pergunta: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Veja isso, irmãos, essa mensagem prepare-te para a transformação, certo? É uma mensagem dizendo, olha, a purificação chegou. Quando você está lá em Isaías 52, deixa eu ir lá, irmãos, eu tenho uns minutinhos. Isaías 52, vamos lá. Quando você está aqui em Isaías 52, veja o contexto aí, certo? Vai dizendo assim, ó, desperta, desperta, veste-se da tua fortaleza, certo? Jerusalém, cidade santa, nunca mais entrará em ti imundo. Está vendo a diferença aqui? Estavam tudo destruídos. E aqui, ó, prepara que o negócio vai mudar. Certo? O Senhor vai sacudir tudo. Versículo 2. E aí, veja que essa mensagem é a mensagem, ó, Deus está chegando em Jerusalém para vencer. E aí todo mundo diz, é vitória, irmão, é vitória. E aí, quando chega no versículo 7, diz assim, ó, quão formosos são os pés, os montes, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, de que diz, o teu Deus reina. Veja como Paulo faz, irmãos, ele pega esse texto, aqui tem aqui, ó, Deus reinando, Deus chegando, Deus trazendo uma mudança em Israel, certo? Veja que essa situação é em Isaías, e aí você diz, rapaz, essa é uma mensagem boa de proclamar. Veja, você vai ler no texto, que quando chegar lá no versículo, capítulo 53, 1, pense em Isaías recebendo essa mensagem. E aí Isaías chega lá e, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Veja isso, e a quem se manifestou o braço do Senhor? A ideia é que a mensagem não levou crédito de Isaías, certo? E você vai ver que não levou crédito. Você vai ver que um pouquinho antes, diz no versículo 53, capítulo 52, versículo 14, como pasmaram vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que qualquer outro, e a figura mais do que qualquer outros filhos dos homens. Esse texto, irmãos, vai começar a falar de Jesus. É tipo, imagine, Deus está dizendo, olha, eu vou chegar, eu vou trazer a salvação, eu vou reinar. Mas quando vem Jesus, todo desfigurado à cruz, que é a continuação do texto, eles olham, esse não é o nosso Deus. Mas não quer dizer, não. Essa é a história. E isso aconteceu com Isaías. E Paulo está fazendo isso de uma forma de dizer, olha, vocês não são incrédulos de hoje, não. Lá na época de Moisés, vocês não acreditaram. Na época do Isaías, não acreditaram. E hoje, não acreditaram também. E por isso que não se convertiam. Certo? Então, perceba que esse arauto que é levantado para pregar que vai chegar um servo de Deus fiel, certo? Ele é tomado, certo? E o texto vai dizendo, ó, o servo sofredor chegou, capítulo 53. Ele será exaltado.
Certo? E Paulo está relembrando, olha, vocês estão sempre dando para trás, toda hora que vocês têm que ir para frente. Esse é o resultado. E aí, eu vou diminuir aqui, Romanos capítulo 10, 17, por isso que ele chama e diz, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. Lembra o cara lá proclamando, o servo sofredor está chegando, lá em Isaías. E aqui a igreja dizendo, olha, o servo veio. Aquele que morreu desfigurado era o Salvador. A fé vem por ouvir e a mensagem é ouvida pela palavra de Cristo. Certo, irmãos? Então veja, a palavra de Cristo deve ser anunciada. É o evangelho, a história de Deus que deve ser anunciada para gerar fé. É comum cada vez mais, irmãos, se chamar qualquer coisa de fé e qualquer coisa de evangelho. Certo? É comum. Qualquer coisa é fé e qualquer coisa é evangelho. Paulo fala aqui, irmãos, que a conversão é mediante a palavra de Cristo. O evangelho anunciado. Porque essas duas coisas aqui, ó, elas geram um produto. Qual o produto aqui? É quando o Espírito Santo vem e aplica no coração, Romanos 8. Certo? E quando é aplicado essa diferença do Espírito Santo, é que vai gerar os filhos de Deus que ele já vinha falando. Certo? Então veja, filhos de Deus são o que, irmão? São pessoas transformadas, são pessoas regeneradas, são pessoas que renunciaram suas obras, são pessoas que renunciaram seus planos de vitória através do seu braço, são pessoas que renunciaram seus desejos, são pecadores que se renderam diante de Cristo. Em Romanos 10, eles creram com o coração, eles confessaram com a boca, o Espírito Santo habita nos seus corações. Romanos 9, eles foram eleitos, foram alvo da misericórdia, e agora eles travam a luta contra o pecado, que aí vai entrar Romanos 12 em diante. Certo, irmãos? Então, dando uma enxutada aqui para a gente concluir, certo? Perceba o seguinte, a sabedoria da vida não está em manuais, não está em curso, não está em carreiras, não está em desejo e não está em religiosidade, certo? Sem entendimento, como Paulo fala em Romanos 10. De um modo geral, você vai perguntar, e as pessoas, elas querem acertar na vida. A questão é, como acertar? Certo? Você vai ver que todas as pessoas procuram caminhos, conhecimento, procuram pessoas, procuram práticas, procuram ser acolhido, ser compreendido e ser estimulado a vida melhor. Certo? Paulo está dizendo, olha, qualquer coisa que você faça assim, sem Cristo, o nome disso é religiosidade, certo? E o ser humano, ele é religioso por natureza, certo? E agora, todas essas nossas experiências sempre são vistas sobre o prisma do pecado. Muitas pessoas que você conhece alguma coisa de Bíblia. Eles conhecem o caminho do arrependimento, eles foram religiosos de perto ou de longe, certo? E a questão, irmãos, é que a sabedoria de Deus, da vida, aqui nós estamos lendo aqui em Deuteronômio 30, em Romanos 10, não é uma experiência religiosa, como os judeus pensavam que ia ser suficiente para chegar até Deus. Era ter zelo, ter muito cuidado com as coisas, muito respeito, muito compromisso, muita dedicação, certo? No melhor cenário. E assim vai ser muitas pessoas que você conhece. Ele é religioso, ele tem respeito, ele não fala algumas coisas, certo? Mas a questão no nosso texto aqui é que não se trata do que nós construímos. Não há justiça naquilo que as pessoas podem fazer sem Cristo. Não há justiça. O ciclo assim, sem Cristo sempre será o meu ciclo. A minha força, a minha ideia, o meu programa de viver, a minha verdade, a minha sabedoria, certo? Esse chamado à salvação é primeiro reconhecer que o meu plano é furado. E aí é que é difícil. Por isso que as pessoas demoram a se converter. Ela tem que reconhecer primeiro, o meu plano todo é furado, certo? É de cara.
Ela tem que se reconhecer como um pecador por compulsão, certo? Ela tem que reconhecer que o plano dela é egoísta, é solitário, é falho, é impossível de ser realizado. Sem Cristo, o resultado final, irmãos, sempre é, como está lá em Coríntios e Romanos, mais de sabedoria humana e nada de sabedoria da vida. A sabedoria da vida que Paulo coloca aqui, utilizando de Deuteronômio, é renunciar a toda tentativa de autorrealização sem Cristo. Renunciar à própria vida, renunciar aos próprios sonhos, é ser vencido por Deus no seu coração, certo? Para então você ver essa luz da fé e crer nessa obra salvadora de Deus, o Filho de Deus. Então, irmãos, nós devemos estar sempre aqui, espertos, certo? Para você medir a temperatura do seu coração. Nosso coração, a nossa boca deve estar onde aqui, perto da sabedoria que vem de Deus, Escritura, Espírito Santo, oração. Lutar contra as tentações, lutar contra as facilidades. É fácil, irmão, ser religioso, é fácil, certo? Difícil é ser o que renuncia, certo? Então devemos lutar para que Jesus seja o nosso Senhor, o nosso governante. Isso aí não é temporal, é eterno, certo? Então muito cuidado, resumindo. E a segunda aplicação que eu queria falar aqui, irmãos, queria que vocês observassem. Abrem comigo a última vez em Romanos 10. Depois disso aqui eu já vou terminar. Se você está marcando alguma coisa aí, irmãos, com marca-texto, Paulo utiliza de uns verbos para colocar assim, é como se ele marcasse um negrito no meio do texto. E no capítulo 10 ele só faz isso uma vez. Certo? Então veja isso, irmãos. Aqui você tem um texto tenso, difícil. Fala de pecado, fala de responsabilidade, fala de endurecimento, de rebeldia, de soberania, de bênção, maldição. Um monte de palavra que o pessoal estranha. Deus aparece escolhendo, chamando, agindo com misericórdia, condenando, certo? Lembra aquele versículo que diz assim, se não fosse a misericórdia, nós era como Sodoma e Gomorra. Tinha acabado tudo. Então, veja Paulo aqui, o lamento, tristeza, amigos, parentes que se perderam. Ouviram a mensagem do Paulo e não, Paulo, não queremos. Certo? Então perceba que no meio desse ambiente hostil, confuso, Paulo chega bem aqui no capítulo 10, no versículo 15, e faz isso aqui, Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, que trazem alegres novas de boas coisas. Irmãos, Paulo utiliza aqui de verbos que colocam isso assim, como se fosse tirasse você lá da cadeira e botasse aqui, isso aqui é importante, certo? E ele utiliza aqui de palavras bem específicas. Então veja, com isso nós somos enviados aos que queriam ouvir, mas não creram com o coração. E somos enviados aos que não queriam ouvir, mas acabaram recebendo com o coração. Não tem isso no texto? Você foi enviado para pessoas que disseram que queriam ouvir, mas não creram. E outros que não queriam ouvir, mas que receberam. Então observe isso, irmãos. O Deus de toda glória, toda majestade, que desenha o que é belo, aquele que tem um de seus atributos, como é que chama? A beleza da sua santidade. Veja aqui no texto difícil de Isaías, de rejeição de Jesus, e aqui ele coloca a beleza em um lugar. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Este texto lá em Isaías 52, irmãos, é a grande apresentação de Jesus no Antigo Testamento. É dito lá, você vai ler em casa, ele subiu como um renovo, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele vai padecer como uma ovelha muda, ele sofreu nossas enfermidades, ele foi traspassado pelos pecados, o castigo que traz a paz estava sobre ele.
Pelas suas pisaduras fomos curados. Ou seja, veja isso. Na sua missão de amor, vai estar lá em Isaías 52 no final. Ele era o mais rejeitado dos homens. E aí você tem Isaías 52 e 53. O mais rejeitado é Jesus. Onde não havia beleza no texto? Em Jesus. E onde é que estava a beleza do texto? Em contraste, vai lá Deus, coloca em Isaías e Paulo traz de novo. Os pés dos que anunciam as boas novas do servo são belos. Certo? Ele como servo era sem beleza. Aí, pecadores transformados por sua obra são belos. Certo? Então veja esse detalhe do Deus de amor, de misericórdia, irmãos. Certo? Deus não está vendo em nós o fruto do nosso pecado, mas vendo o fruto do seu trabalho em nós. Certo? Essa é a análise de Deus sobre o serviço daqueles que estão trabalhando, mesmo diante de dificuldades. Então, veja, nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho. Certo? Isso aí é responder esse chamado. Isso é progredir em santidade. Isso é levar compaixão, levar a misericórdia, é portar o juízo de Deus, é ser um representante de Deus, certo? Isso é ser grato, é um ato de amor, certo? As pessoas, com Deus e as pessoas, é lutar contra o nosso egoísmo, certo? E isso também funciona como um remédio para a nossa carne. Então veja, no meio da sua rotina, no meio do seu trabalho, no meio do seu descanso, das suas atividades, tribulações, nós não podemos nos unir ao individualismo. Nós devemos lutar contra essa... Veja, você vai ser rejeitado. Isaías foi rejeitado, Jesus foi rejeitado, Paulo foi rejeitado, nós vamos ser rejeitados. Certo? Todos essa fila pegaram decepção. Você também vai se decepcionar. Certo? Devemos lutar contra a nossa falta de coragem, contra a nossa disposição, contra o nosso conforto. Certo? O tempo todo, veja que quando estamos aqui, ó, estamos correndo o tempo todo atrás. As pessoas estão por todo lado, ó, fazendo das suas vidas corridas atrás de beleza. Alguns vão procurar beleza nas pessoas, alguns vão procurar beleza em coisas, beleza em vícios, beleza em carreira, beleza em desejo de fama, em posses. Isso é o que move o coração de humanos, certo? Veja Deus olhando e vê beleza nos pés empoeirados e cheio de calo dos seus servos que andam nesse mundo carregando a sua palavra. Certo, irmãos? Sua mensagem que eles experimentaram. Então, o que nós devemos fazer? Não desista, vá e pregue, pessoalmente ou com a ajuda de outros da comunidade. Certo? Nós estamos tentando criar outras programações que sejam atrativas para outras pessoas chegarem à igreja. Às vezes no normal não chega, certo? Então, se for por esse meio, beleza, mas não espere chegar a uma programação para convidar alguém, para evangelizar alguém, certo? As pessoas estão lá fora ouvindo você, vendo você, tendo contato com você. Então não espere essa programação chegar. Chame, convide, fale, não desista, certo? Deus ainda tem muita gente aí dele espalhado, gente que às vezes está mal orientado, certo? Está ouvindo muita baboseira, está focando nas coisas erradas, querendo servir a dois senhores. É nesse lugar aí que Deus vai usar você, porque Deus está trazendo beleza para os pés que antes corriam para o pecado. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor amado, Pai, grande é a tua palavra, grande é o teu desafio, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Pelo Senhor fazer de pessoas que estavam marcadas com a morte, marcadas com o pecado, pessoas que carregam a tua beleza pelas ruas, Senhor, pelas casas. Ó Senhor, enche nossas bocas, Senhor, de coragem, enche nossa boca da tua palavra, enche nossa boca do teu reino, Senhor. Que nós possamos ter coragem, que nós possamos ter cuidado, que nós possamos ter compaixão. Dá-nos da tua graça, Senhor.
para que possamos vencer a nós mesmos, vencer o inimigo, Senhor, e resgatar, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, pessoas para a Tua glória, Pai. Abençoa cada um dos irmãos, as suas tribulações, seus pedidos. Abençoa que o Senhor possa estar tranquilizando e consolando cada um, afirmando, motivando, em nome de Jesus. Amém, irmãos.